talentos são um dos maiores desafios da farmácia de manipulação, não é mesmo? Chamar a atenção de profissionais em destaque no mercado e que estejam congruentes com o propósito de promover a saúde na farmácia de manipulação é um grande desafio e exige muita dedicação do profissional do RH, assim como dos gestores também. Tá, mas e aí? Existe uma fórmula mágica pra gente conseguir resolver esse problema? Você deve estar se perguntando, não é mesmo? Bem, eu sou a Jéssica Cremon, sou parceira de negócios, especialista em comunicação, em marketing e employer branding, e eu sou a guardiã da sua farmácia. Eu ajudo você a criar uma comunicação, um posicionamento de marca e uma cultura organizacional muito mais feliz e sadia. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode desenvolver estratégias para atrair os seus candidatos. Nos últimos anos, com toda a evolução tecnológica, o acesso à informação, a internet das coisas e as mudanças no comportamento do consumidor, as empresas tiveram que se adaptar a novos formatos de trabalho e assim também se adaptar a novas estratégias de contratação e de comunicação com esse possível colaborador. E aqui no nosso canal teremos uma playlist exclusiva para falar sobre a jornada da experiência do candidato até ele se tornar um colaborador com a sua marca empregadora. Então é o seguinte, pega o papel, pega a caneta e vem comigo que as dicas vão começar agora. O departamento conhecido como Recursos Humanos precisou, com tudo isso que eu acabei de falar, aprender novas estratégias de comunicação e de posicionamento de marca para dar um retoque, assim, sabe? Deixar o departamento com uma cara mais divertida, assim, com cara de marketing, sabe? Claro que o departamento de recursos humanos ainda existe, tá? Ele não parou, viu? O novato e famoso Employer Branding dá um novo significado para aquilo que chamamos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e o famoso endomarketing também. Ele é nada mais, nada menos do que a gestão da marca empregadora da sua farmácia. Ou seja, é a gestão da sua marca farmacêutica como empregadora em nossa sociedade. Agora, não basta mais pensar em estratégias para atrair o cliente através dos produtos ou dos serviços. A missão é muito mais ampla e sistêmica. É necessário criar uma cultura de trabalho que atraia e retém esse colaborador, que é o cliente interno inicialmente, e depois ele se torna um parceiro que representa os objetivos e também o propósito da marca. O Employer Branding, numa tradução mais simples, significa a marca do empregador, ou seja, um conjunto de técnicas e ferramentas para gerar a imagem projetada da sua marca, que é a imagem percebida de um determinado mercado e daquela cultura, daquele ambiente como um local de trabalho atraente para o candidato. E você pode contratar um profissional especializado no assunto para ficar full time na sua farmácia e desenvolver esse projeto. Pode também contratar esse mesmo profissional para treinar e desenvolver a sua equipe do RH. Olha que legal! Ou também, se preferir, contratar uma consultoria para ficar durante um tempo determinado desenvolvendo o projeto com vocês. Viu? Não é tão difícil assim, não precisa ficar desesperado, hein? Porque o farmacêutico vai ficar desesperado. E é claro, aqui no nosso canal nós vamos te ajudar a desenvolver essas estratégias e até criar esse departamento aí na sua farmácia. Para começar agora, eu vou deixar um exercício para você realizar aí na sua farmácia e já começar a criar uma mentalidade de marca empregadora. Então, bora lá, vem comigo. Primeiro, defina a proposta única de valor da sua marca empregadora. Jéssica, o que é isso? O que é proposta única de valor? Vamos lá, vou deixar algumas perguntinhas aqui para você responder e através destas perguntas você vai refletir um pouquinho sobre essa proposta única de valor e com as respostas vai conseguir construir, tá joia? Qual é o propósito da minha farmácia de manipulação com os meus clientes internos e externos? Qual a transformação e a experiência que eu desejo gerar na vida dos meus colaboradores e também de todos os meus stakeholders? Segundo, defina os objetivos que você deseja atingir com as estratégias do Employer Branding. Por exemplo, melhorar o ambiente do trabalho,
diminuir o turnover, né? Desenvolver a sua equipe profissionalmente e por aí vai. Vai definindo quais são os objetivos. Terceiro, defina o DNA do seu negócio. Eu duvido que você já pensou nisso, né? Eu vou te explicar então como é que funciona essa construção do DNA do negócio da sua farmácia. O DNA do seu negócio, ele é formado pelos valores da organização, pela missão, visão, a proposta única de valor, a transformação que gera através dos produtos e serviços e também da cultura organizacional na nossa sociedade. Quarto, defina uma comunicação integrada, ou seja, uma linguagem que será única e será utilizada em todos os níveis de carreira dentro da farmácia de manipulação. E também será replicada nas ações de marketing, nas ações de vendas e desenvolvimento de produto. Com essas reflexões e essas respostas, a partir de agora você vai conseguir resgatar a essência, o motivo da existência da sua farmácia e terá condições de desenvolver um planejamento de recursos humanos totalmente diferenciado. Também conseguirá seguir os próximos passos através dos nossos vídeos aqui na playlist para definitivamente conseguir reduzir a rotatividade aí da sua farmácia. E aí, gostou das dicas? O conteúdo foi útil para você? Então se inscreve agora no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E a campainha do like. A notificação do sininho do YouTube. Ative as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que logo mais nós iremos responder. E ó, bora trabalhar e prosperar. Até a próxima, hein?